Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Estou no trocar, está certo? Muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. De mim, eu não tenho condição nenhuma de estar preenchendo esse espaço, de estar aqui, mas pela misericórdia do Senhor, eu estou. E eu agradeço a Deus por isso, por me conceder o privilégio de servir na obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Quero registrar também minha gratidão pela vida da Josefa, a minha esposa, que está me acompanhando. Ela não pregou, não cantou, mas só de estar me acompanhando está ajudando muito. Ficando ali, cuidando de mim, me amando direitinho. Eu acho bom. E aí, me ajuda, né? É bom. Como eu disse, pela manhã eu gosto de andar acompanhado com ela. Me casei para isso. Eu vou para um lugar bom, ela vai comigo. Eu vou para um lugar mais ou menos, ela vai comigo também. E tem dado certo. É a auxiliar mais próxima que eu tenho. Lá na área 5 nós temos, pela misericórdia de Deus, muitos auxiliares. Mas eu acho melhor andar com ela mesmo. Me acostumei, tem dado certo. E vamos continuar assim, em nome de Jesus. A participação dela maior é essa, me acompanhar, me ajudar. Já é uma ajuda muito grande. Quero registrar também, honestamente, de coração, a minha gratidão ao pastor desta igreja, pastor desta região, coordenador deste projeto, o pastor Mateus, homem de Deus, e com ele a sua esposa, a irmã Cineide, que são gente do coração, pessoas amadas, que sempre me recebem tão bem. Não só me dá a oportunidade para vir aqui, mas sempre me trata muito bem. E eu agradeço muito ao pastor Mateus, à irmã Cineide. Nós nos sentimos muito bem perto deles. E agora nós ganhamos mais uma amiguinha, né? A Sofia, amiguinha da Josefa. Aí nós melhorou mais ainda a amizade. Então, agradeço muito ao pastor Mateus. Vou voltar para Bacabal com as melhores notícias do trabalho aqui. Espero que a minha participação com vocês tenha contribuído de alguma forma com a grandeza do trabalho do Senhor aqui nesta cidade e região. Eu preguei durante o dia, 2 horas quase pela manhã, eu creio que mais de 2 horas à tarde, e me esforcei para entregar aos irmãos aquilo que eu recebi do Senhor. A mensagem que eu creio é da parte de Deus, eu trouxe aos irmãos. Agora eu quero convidar vocês para uma última participação. Eu quero ler na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ou melhor, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 a seguir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 em diante. Glória a Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos até o versículo 9. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso.
e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais de que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, meus irmãos? Aos irmãos que nos acompanharam durante todo esse dia, sabem que nós tratamos sobre as lições de um obreiro aprovado. E aprendemos na Bíblia através do exemplo que foi nos deixado por Moisés e pelo seu auxiliar Josué. Agora, com a ajuda de Deus e através desse texto, eu quero ministrar uma palavra aos irmãos sobre as marcas de um ministério aprovado. As marcas de um ministério aprovado. Dá para você me ajudar e repetir quando eu disser? Diga: as marcas de um ministério aprovado. Meus irmãos, são muitas as experiências a que nos submetemos no ministério. Quando você vê um homem de Deus que chega ao final da sua vida, ao longo de uma jornada de modelo aprovado, nós podemos constatar que muitos momentos, muitas experiências essa pessoa passou. Quando nós chegamos ao final, de maneira ilibada, de maneira decente, de maneira vitoriosa, com certeza muitas são as marcas que nos acompanharam durante esse tempo. Eu não teria condições de citar todas elas, e não é a minha pretensão chegar a esse ponto. O que eu quero é, através desse texto, apresentar aos irmãos pelo menos 3 marcas que fazem parte de um ministério aprovado. A primeira marca são as experiências com Deus. Você pode dizer: as experiências com Deus. Aqui a Bíblia fala de um obreiro que era um homem de experiências com Deus. O apóstolo Paulo teve a sua trajetória marcada por muitas experiências com Deus. E eu quero dizer aos obreiros que ainda estão conosco, que é necessário que todo obreiro, que todo homem de Deus, seja um homem de experiências com Deus. Observe que o apóstolo Paulo relata no capítulo 12, uma experiência maravilhosa. Ele disse: conheço um homem tão humilde que ele não quis se colocar ou apresentar o seu nome. Ele usou a estratégia de sair da frente. E ele disse: eu conheço um homem, no corpo não sei, fora do corpo não sei, mas que foi arrebatado até ao 3º céu, e ouviu palavras inefáveis, ou seja, coisas que não podem ser expressas em palavras. Ele diz: esse homem visitou o paraíso. Estava ele contando de uma experiência maravilhosa. E isso para nós é um despertamento para saber quais são as nossas experiências espirituais. Um homem de Deus precisa de experiências na sua vida. O apóstolo Paulo, através das suas experiências, ele nos ensina muitas coisas. Você vê no ministério de Paulo, a Bíblia relatando que ele foi um dos homens mais perseguidos
Paulo foi um homem combatido durante toda a sua história. Zombavam de Paulo em diversos aspectos. Por exemplo, se você ler esta segunda carta apenas aos Coríntios, você vai perceber que zombavam da sua aparência. No capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim: eles dizem, a sua aparência é desprezível, porque Paulo, quando se apresentava, dificilmente chamava a atenção de alguém. Existe um livro apócrifo chamado Atos de Paulo, que faz um desenho histórico, talvez o mais antigo, dizendo que Paulo era baixinho, de pernas convexas ou de pernas tortas, de nariz alongado, calvo, um homem franzino, de uma aparência muito simples. E os seus opositores zombavam da aparência de Paulo, diziam que ele era de nada, porque as cartas que ele escrevia eram cartas que falavam alto, mas quando Paulo se apresentava, a presença dele era desprezível. Eu imagino que se dependesse da presença, da figura humana de Paulo, ninguém lhe convidaria para nenhum congresso importante. Eu sei que a aparência não é tudo, mas em nossos dias nós valorizamos a aparência. Eu tenho um amigo em Coroatá, e eu brincando com ele, eu disse para ele, eu digo, te interessa para pregar, porque para ti é mais fácil. Ele é alto, forte, mineiro, tem uns olhos assim, arregalado, né? Grande, olha para a gente assim, e ele é jeitosão, a voz dele é um pouco rouca, voz de pregador, e ele é rico, ele tem calçadeira, ele é empresário, aí ele tem um sapatão couro de jacaré, aí eu olho para ele, há um ternozão brilhoso, grandão, eu digo, meu irmão, quando você entrar num congresso para pregar, na hora que as irmãs souber que você é o pregador, ela já entra no mistério. Ei, maravilha, Deus vai falar, né? Porque a aparência dele é um destaque. Agora, para alguns é mais difícil, a voz não ajuda, a aparência não contribui, o tamanho não contribui, e assim era o irmão Paulo, zombavam dele pela sua aparência. Também a Bíblia diz que zombavam de Paulo na sua pregação. Paulo não era um pregador eloquente, Paulo não era fervoroso no sentido do pentecostalismo. Paulo era um homem de palavras condensadas, tanto é que acusaram a ele dizendo, ele é bom para escrever cartas, ele é bom de texto, mas quando vai falar é uma decepção. E outra, Paulo não era como eu que pregava apenas 2 horas por turno, Paulo pregava o tempo todo. Você vê no exemplo de Eutico, a Bíblia diz que Paulo estava pregando e a pregação de Paulo se alongou tanto que o rapaz não suportou, cochilou e caiu. Aí alguém zomba do pobre Eutico, mas irmão, já devia ser para lá de meia-noite. O rapaz não suportou e aí caiu da janela. E o que eu acho interessante é que Paulo foi lá, colocou a mão nele, mandou ele se levantar, o menino ressuscitou. Aí Paulo se alegrou com aquele milagre, e está escrito na Bíblia que ele pregou até de manhã. Ele disse, já que Deus operou, agora deixa eu pregar mais um pouquinho. Aí ele foi até de manhã pregando. Ele era apaixonado pelo ministério, amava a obra de Deus, mas acusaram a ele dizendo, ele só é bom para escrever, mas para pregar é uma negação, porque ele não tinha a entonação dos grandes pregadores avivalistas. Outro, zombavam de Paulo, do seu ministério. O ministério de Paulo era grande, Paulo conseguiu muitos feitos extraordinários, mas os perseguidores sempre procuram uma porta para acusarem. Aí diziam de Paulo dizendo, Paulo ele tem um ministério frutífero, mas ele é um apóstolo falsificado. Paulo não é um apóstolo autêntico. Pelo que nós sabemos, diziam eles,
Os apóstolos foram 12, escolhidos pelo Senhor. Eles andaram com o Senhor. Paulo não andou com Jesus. Paulo não fez parte do seleto grupo dos 12. Então, ele é um falso apóstolo. Quando Paulo escrevia a defesa do seu ministério, inclusive ele se conceituava como um abortivo, nascido fora do tempo. Então zombavam de Paulo pelo seu ministério. E eu acho interessante na Bíblia, quando eu leio o capítulo 12, que nós acabamos de ler, chega um momento em que Paulo, tão oprimido por aquelas acusações, Paulo tão apertado pelos seus opositores, aí Paulo diz assim: meus inimigos são bonitos, têm bela aparência, são talentosos, pregam bem, são intelectuais, mas agora eu quero saber de uma coisa, vamos nos assentar para saber quem conhece o céu por dentro. Agora eu quero conversar, não sobre a intelectualidade, eu vou começar falando de algo há 14 anos, peraí, deixa eu dizer, nesse tempo eu fui arrebatado até o paraíso, nunca contei para ninguém, mas se precisar falar das coisas de Deus, eu tenho algo para contar. Eu quero aproveitar com ousadia e dizer: o que ainda conta no ministério não é o talento apenas, o que ainda conta no ministério não é a capacidade humana, mas é conhecer as coisas de Deus na terra. E ainda tem na igreja homens e mulheres que têm intimidade com Deus dos céus. Aleluia. Será que você pode levantar uma mão e anelar por estas experiências maravilhosas? Não é o teu talento, não é a tua capacidade, mas é a tua experiência com Deus que vale. Paulo disse: eles são grandes, brilhosos, zombam de mim, mas eu quero contar sobre as coisas de Deus. Ninguém tinha. Tem muita gente que é só falando besteira, é só criticando na internet, latas vazias, secos, não sabem de nada das coisas de Deus, e infelizmente ainda encontra alguém que vai ouvir. Não vale a pena, é melhor largar de mão, deixa para lá. Eles não têm nada de Deus na vida. As experiências que nós temos com Deus, elas confirmam o nosso ministério. Outra coisa interessante sobre elas é que as nossas experiências com Deus sustentam o nosso ânimo. As experiências com Deus servem para animar o crente. Quando você vê um crente desanimado, que não tem alento espiritual, é porque falta a ele ou a ela experiências com Deus. O apóstolo Paulo viajava de Jerusalém para Roma. Os irmãos conhecem, eu vou só contar uma parte, que é a que interessa nesta mensagem. A Bíblia diz que ele estava viajando, e no caminho a tempestade os encontrou. Uma tempestade tão grande que o barco ficou à deriva no meio do mar. Para você ter uma ideia, eles passaram 14 dias sem saber onde estavam. Ninguém tinha mais esperança de viver. Todos haviam perdido todo tipo de esperança. Ninguém comia, ninguém bebia. O desânimo abateu, achatou a todos. E depois de 2 semanas de tanta opressão, de tanto desânimo, de tanto desgosto, levanta um crente no meio daquele desespero, franzino, pernas tortas, calvo, sem aparência, desequilibrado fisicamente. Levanta no meio daquela audiência, levanta no meio daquele povo, e a Bíblia diz que Paulo disse assim: ei, era bom que tivessem me ouvido, porque pregador de Deus prega a verdade. Era bom vocês terem me ouvido. O navio não devia ter partido como eu avisei. Mas agora deixa eu dizer uma coisa: Deus é bom. Vamos nos animar, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve comigo. Vocês não têm isso, mas eu tenho este privilégio.
Ele esteve comigo esta noite e Ele me garantiu: ninguém vai morrer. Podem comer, podem tranquilizar o coração, ninguém vai perder a vida, porque o Senhor meu Deus me garantiu. Você sabe como é que alguém tem ânimo em meio à tempestade? É quando ele está de joelhos e é visitado por Deus. É quando ele está orando e tem uma experiência de ver o céu aberto. Você sabe o que é que vai manter a nossa vida, o nosso ânimo, as nossas experiências com Deus? Quando Deus falar contigo, este desânimo cai por terra, este desespero vai embora, a depressão sai, a doença bate em retirada, porque Deus é fiel na terra. Aleluia! As nossas experiências com Deus, elas são a nossa glória. Paulo disse assim no versículo 5, ele disse: de um assim eu me gloriarei. Você sabe qual é a maior glória do ministério? Não é o paletó que você usa, não é o terno, não é o carro, não é o salário. Nós nem pensamos nisso. A maior glória do ministério são as nossas experiências com Deus. É você saber que Deus lhe chamou. Aí Paulo disse assim: de um assim eu me gloriarei. Aleluia. Pode o sangue dar na canela, mas nós não abrimos mão desta bendita esperança. Pode apertar dos 4 lados, nós vamos manter a nossa convicção até o fim. Se tem alguém que está junto comigo, levanta-se a mão. Eu quero profetizar com a autoridade da palavra de Deus que está na minha boca esta noite. O teu ministério não cai, a tua chamada vai ser confirmada, o desânimo não vai tomar conta da tua casa, a frieza não vai se apoderar de nós. O Senhor nos dará vitória. Tem experiências novas para você. Pastor Mateus já disse aqui que a mesa está posta e tem vinho novo. Lande mandarabacai, liminde ramanamanacandai. Ai, mandarabai. Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, glória, tem mais. Se você abrir o coração, tem mais da parte de Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Experiências com Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus. A segunda marca na vida de um ministério aprovado são os espinhos. A primeira marca, as experiências com Deus. A segunda marca é o espinho. O espinho faz parte. A Bíblia fala do espinho na carne de Paulo. Nós não sabemos o que era. Não tem ninguém que diga com precisão o que era o espinho na carne de Paulo. Especulações tem muitas. Aparência física, doença, inimigos, fraqueza, muitas. Mas com exatidão nós não podemos afirmar. O que sabemos é que não era uma coisa boa. Paulo fala de ser esbofeteado. Ele disse que orou 3 vezes para aquele espinho sumir. E o espinho permanecia na carne. Então não era uma coisa boa. Ele disse: foi-me dado um espinho na carne,
Não era opção de Paulo permanecer assim. Ele não queria, não gostava, era doído, doloroso, fazia mal, mas estava lá. O que eu quero nesta noite fazer 3 considerações sobre o espinho na carne. Primeiro, o espinho era para o bem. Foi colocado ali para um bom propósito. Eu penso que Paulo era precioso demais. E o Senhor Jesus não queria perder Paulo. Por isso ele colocou aquele espinho para ajudar a Paulo. Não era para o mal. Segunda consideração, o espinho era para nos ajudar a ser crente. Porque nós sabemos pela Bíblia que o espinho, ele tem a finalidade de nos aproximar de Deus. O sofrimento tem o caráter pedagógico. Tem muita gente que é mais crente quando a prova aparece. No Salmo 119, versículo 67, ele diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. No 71 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para eu aprender os teus estatutos. Tem muito crente que precisa de um espinho para lhe ensinar a servir a Deus. Era bom que não fosse, mas em muitos casos é assim. O espinho é para o bem. O espinho nos ajuda a ser crente. E a terceira consideração é que o espinho nos deixa do tamanho certo. A Bíblia diz que Paulo disse assim: para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. O espinho, eu imagino, estava na carne de Paulo. Quando ele pensava de se inchar, pastor Mateus, um pouquinho, o espinho estava ali, como que para lembrar ele: fica aí do teu tamanho. Talvez ele pensava de inchar um pouquinho, o espinho está lá. Na hora que ele inchava, o espinhozinho triscava. Ei, fica aí. Aí o espinhozinho lá. Ele disse: para que eu não me exaltasse, Deus, para cuidar de mim, colocou o espinho. Tem sofrimento na sua vida que pode ser um espinho da parte de Deus. É para lhe ajudar. E crente que conhece o céu por dentro e tem experiências com Deus, ele sabe que tem provação, que não é para a morte, é para lhe aproximar de Deus. Eu vou dizer de novo: tem provação que não é para a morte. Golias não vai aparecer na tua vida por acaso, é para te promover. Esta prova que você está passando não veio para te derrubar, é apenas para você se aproximar de Deus e aproveitar a oportunidade e adorar o Deus vivo na terra. Não é para o mal. Amém, meus irmãos? Então a segunda marca de um ministério aprovado é o espinho. A terceira marca de um ministério aprovado, e eu vejo isso na Bíblia, é a graça de Deus. Então nós já fechamos as 3. Primeira marca, as experiências com Deus. Segunda marca, o espinho. E a terceira marca de um ministério aprovado é a graça de Deus. Paulo era um homem sem qualificações físicas, mas era cheio da graça de Deus. E eu quero dizer em alto e bom som, você está me ouvindo? Na obra de Deus, tudo depende da graça do Senhor. Nada é pela nossa capacidade. Na obra de Deus, a nossa participação é muito pequena. Você pode pregar, quem salva é Jesus. Eu me lembro da Bíblia, uma coisa interessante que eu acho. Elias desafiou o povo no Monte Carmelo e pregou uma das mensagens mais gloriosas da história. No capítulo 18 você vê que ele pregou aquele sermão que chama a nossa atenção. Elias reuniu a multidão e gritou bem alto no monte, dizendo:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Diz a Bíblia que ninguém respondeu nenhuma palavra, porque é tolice nossa achar que somos capazes para pregar. Ninguém respondeu nada. O sermão era apropriado, a mensagem era poderosa. Elias possivelmente preparou aquele momento durante muito tempo, e quando ele pregou a mensagem, pastor Jairo, ninguém respondeu nada. Às vezes corremos o risco de achar que foi pela nossa capacidade, que a igreja cresceu porque você é um bom dirigente, que o povo está vindo porque o pregador chamou a atenção. Na obra de Deus, essas coisas valem muito pouco, vão acabar logo. O que sustenta a igreja é a presença do Deus da obra. O que sustenta a crente dentro da igreja é a presença do Senhor Jesus. Eu costumo dizer, pastor Mateus, que não tem nada melhor na crença do que o Deus da crença. Eu acho bom ser crente, é por causa da presença de Deus, é a graça de Deus que nos envolve. Se você é crente e sente a graça de Deus na vida, você sabe que é bom se alegrar na presença de Deus. Graça. Aí Paulo disse assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque como que um homem que era perseguidor da igreja seria pregador do evangelho? Nunca! Até Ananias, pregador experiente, achou difícil de Saulo ter sido convertido, mas ele não pôde resistir à presença maravilhosa do Senhor Jesus. Quando ele foi encontrado no caminho de Damasco, ele já caiu não com aquele espírito de grandeza, porque o que eu mais tenho visto é pecador resistente. Quando ele é bombardeado, pastor Samuel, pela graça de Deus, ele cai feito um menino no chão, chorando, tremendo, porque ninguém pode resistir à maravilhosa presença de Jesus. Arrogante, bravo, furioso, só precisou Jesus aparecer para ele. Ele caiu no chão e todo humilde, ele já mudou de conversa e disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele ia perseguir, mas quando ele foi impactado pela graça, no chão, ele disse: o que é que o Senhor quer que eu faça? Ali é uma das maiores demonstrações de quebrantamento. Não tem coisa mais importante do que um crente no chão, com o rosto no pó, e dizendo: o que é que o Senhor quer que eu faça? Experimente isso. Aí o Senhor Jesus deu as coordenadas. Como que um homem com tantas limitações físicas seria o grande apóstolo dos gentios? Nunca! Mas deixa eu dizer uma coisa: não tem situação adversa na terra que proíba o operar da graça de Deus. Um banho na graça de Deus resolve muita coisa. Quando eu penso em mim, nascido no mato, meu pai me prometeu uma pisa grande, porque, pastor Mateus, eu tinha medo de gente. Eu me lembro que no interior, não era interior como é hoje bom, era interior difícil, dentro do mato, 36 quilômetros de mato adentro, sem estrada, sem carro. Naquele tempo nem se sabia o que era energia, água só na cacimba, no olho d'água. Se tivesse uma pessoa lá dentro da minha casa, se alguém chegasse, eu escutasse voz de alguém, eu esperava o dia todinho dentro do mato, para não ter que alguém me ver. Nós viemos para a rua, num jacar, dentro de um jumento. Nós somos 5 irmãos, as 2 menorzinhas no colo, eram bebê, criança.
Eu, meu irmão e minha irmã maiorzinha viemos no jumento, no Jacá. Aí eu me lembro que meu pai botou a Isa e o Cláudio, que eu falei hoje de tarde, tá bem, tá rico. Botou ele no Jacá e minha irmã. Aí botou lá e botou eu. Quando o pai me botou primeiro, de um lado do jumento, eu me lembro demais, 9 anos, eu grandinho. Botou aqui. Quando ele pegou a Isa e o Cláudio, botou do outro lado, a cangaia pendeu. Aí o pai me pegou e botou uma pedra do meu lado, pastor Jairo. E eu fui lutando com aquela pedra ser légua. Para hoje eu ser um pregador do evangelho, irmão. Olha a beleza que você está hoje. Olha o lugar que você está hoje. Olha do buraco que o Senhor te trouxe. Pastor, mas eu era já rico quando aceitei Jesus. Não tem pobreza pior do que a ausência da graça. Você não tinha a graça de Deus. Ele te encheu da alegria do céu. Colocou o Espírito Santo em você. Vamos nos apaixonar pela presença de Deus. Só pela graça. Fique em pé. Aleluia. Oh meu Pai, como nós precisamos da graça. Eu não quero colocar palavra na sua boca esta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está movendo alguém. Eu sei que você deve ter uma expressão para dizer para Deus. Abre a tua boca esta noite. Se você tem línguas estranhas para adorar a Deus, eu estou dentro da Assembleia de Deus. Aqui é uma igreja pentecostal. Nós nascemos no fogo. A igreja cresceu no fogo e vai subir no fogo. Aqui é a Assembleia de Deus. Pela graça. Implore pela graça de Deus. Oh meu Pai, como nós precisamos da graça do Senhor. E eu lhe imploro esta noite, me faça experimentar um pouco mais da tua graça na minha vida. Manda lavar. Graça. Mais. Oh, meu Pai. Remanda rebanama xandarabacai. Urimiei serva las. Ainda candarabas saias.
Ó Deus de toda graça, Senhor de eterna misericórdia, nos faça experimentar mais da tua graça, nos sustente com a tua graça. Se o Senhor retirar a graça da nossa vida, nós caímos e murchamos. Nos mantém, meu Pai, sentindo a maravilhosa graça do Senhor. Assim, meu Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu corpo tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a mim sentei em Jesus. Fica em pé. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos armar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, até limpa o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, limpa o teu coração. Graça, graça, aleluia. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A igreja fez. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Seus instrumentos, seus instrumentos. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Continue em pé. Eu quero convidar à frente os irmãos que foram entrevistados hoje para o diaconato, com as suas respectivas esposas. Venham à frente. Aleluia. A graça de Deus invadiu essa casa nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique ao Senhor. Quem não é batizado em Jesus pode batizar agora. Aleluia, glorifique ao Senhor nesta noite. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele,
O Senhor é digno de louvor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A igreja pode glorificar a Deus. Abra a boca e glorifique a Deus. Abra a boca e adore a Deus. Abra a boca e exalte a Deus nos céus. Aleluia. Vire para a igreja, vire-se para a igreja, irmãos. Queridos, esses irmãos foram indicados pelos seus pastores para o diaconato da igreja. Glória a Deus. Está aí o Jesse James, esposa, o irmão Ezequiel Rodrigues, esposa, e o irmão Israel e a sua esposa. Foram dedicados, ou seja, indicados para o diaconato. O que a igreja diz? Os irmãos concordam? Digam amém. Amém. Os obreiros concordam com a indicação destes abnegados servos do Senhor? Concorde, quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vire-se para cá, meus amados. Pastor Manuel, novamente, com a palavra. Glória a Deus. Meus amados, eu quero só dizer aos irmãos, primeiro fazer a leitura da Bíblia. Os irmãos podem ficar em pé. É só uma orientação pastoral aos companheiros, aos obreiros que estão recebendo tão grande privilégio. Atos capítulo 6 e o versículo 3. Aos irmãos que estarão sendo consagrados, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A obra de Deus é feita através da igreja. Observe que a autorização para a escolha dos candidatos veio do Senhor Jesus. Foi Ele que determinou, mas os apóstolos se encarregaram de fazer isso com a igreja. A igreja tem participação no ministério. Os irmãos precisam prestar contas com o ministério, com a igreja. E diz a Bíblia que a ordenação para o diaconato foi para um importante negócio. Significa a preciosidade da obra de Deus. Quem estava pela manhã, lembra que eu disse que o ministério é para quem se empolga com a obra de Deus. Para quem tem ânimo, euforia, alegria para servir o trabalho do Senhor. Valorizem o que Deus está entregando aos irmãos. Agradeçam a Deus por isso. E diz a Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta chamada pastoral, que aqueles que servirem bem. Observe que o destaque é servir bem. Não é bastante apenas ser consagrado ao diaconato. É preciso servir bem. Coloque no seu coração, o irmão que vai ser consagrado, você, coloque no seu coração de servir bem. Não se conforme só de servir. Coloque como alvo servir bem. A Bíblia diz em Timóteo 3 e 13: aqueles que servirem bem alcançarão para si posição de destaque. Então, faça o propósito de servir da melhor maneira, ofereça o seu melhor e agradeça a Deus pelo privilégio que Ele está lhe concedendo. Amém, meus irmãos?